Além de entender a estrutura necessária para montar um dashboard, vale a pena entender também o que você pode e deve usar em um e o que você não pode e não deve usar em qualquer dashboard que você tem. Por isso, essa lição é um desafio para o seu entendimento, até o momento, sobre como um gráfico deve ser construído. Esse gráfico aqui. Dá uma olhada nele e me responda exatamente se ele pode ser usado ou não em um dashboard. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar e responder. Se você quiser pensar um pouquinho mais, é só dar um pause no vídeo. Bom, a resposta que você deveria ter me dado é que ele não deveria ser usado. Ele até pode ser usado, né? Qualquer coisa pode ser usada em um dashboard, basta você criar, mas ele não deveria. E eu vou te explicar por que daqui a pouquinho. Antes da gente entrar nos motivos do porquê ele não deveria ser utilizado, eu gostaria de saber se você consegue encontrar alguns erros que podem prejudicar a visualização desse gráfico em um dashboard que ele seja inserido. Eu vou te dar mais alguns segundos para pensar, e você pode pausar o vídeo, obviamente, se você quiser pensar com um pouco mais de profundidade e procurar esses erros. Bom, se você já pensou e já encontrou esses erros, é bom a gente entrar em cada um deles especificamente. Então, vamos encontrar eles e corrigir para a gente ver uma diferença entre esse gráfico que a gente tem aqui e um novo. Eu vou, inclusive, criar uma cópia desse gráfico utilizando o atalho de teclado Ctrl+C para copiar e o Ctrl+V para colar, justamente para que a gente tenha um grau de comparação entre um e outro. Então, vamos começar aqui modificando primeiro o que eu acho mais gritante. Esse aqui é um gráfico 3D. Os gráficos 3D, eles, de maneira geral, são desnecessários, porque eles têm mais informações do que a gente consegue processar. Por exemplo, cada coluna ela tem uma altura. Quando a gente vê esse gráfico em formato 3D, a gente tem uma visão pior de qual altura está maior ou não. E isso acontece porque a gente tem 3 dimensões. Quando a gente vê uma imagem em 2 dimensões, a gente consegue ter essa visualização da altura e da largura de uma maneira mais fácil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o tipo de gráfico que eu tenho aqui. Para isso, eu venho na guia Design, alterar o tipo de gráfico. E ele fala que eu tenho gráficos de combinação, eu vou alterar de qualquer maneira, venho aqui para a coluna e eu quero um gráfico 2D. Pronto, legal. Eu tenho um gráfico 2D aqui. Perceba que eu já consigo ver muito mais facilmente quais colunas são maiores e quais são menores. Mas eu ainda tenho outros problemas aqui. Um segundo problema que me incomoda particularmente, mas que não chega a ser um erro profundo, é o fundo escuro. Eu prefiro muito mais fundos claros ou inclusive sem preenchimento algum. Então a segunda coisa que eu vou fazer é aqui, tendo escolhido o meu gráfico, eu vou vir na guia Formatar, aqui no preenchimento da forma, eu vou escolher o automático, no qual ele me propõe um fundo branco, simples e fácil. Outra coisa, a gente tem aqui linhas de grade. As linhas de grade, elas podem até ser úteis se a gente estiver utilizando o nosso eixo vertical para a gente ter uma análise melhor. Mas olha como é que é difícil eu chegar aqui nesse gráfico, procurar a linha que está perto dele, então eu sei que ele está um pouquinho maior do que o 6,0, ou seja, ele deve ser 6,1, 6,2, alguma coisa assim. Isso não é bom. Então a gente vai fazer isso modificando alguns elementos de gráfico para a gente ter uma visualização melhor do que cada coluna representa. A gente vai fazer isso vindo aqui nesse sinal de mais, que é onde a gente altera elementos do gráfico. Aqui a gente vai tirar as linhas de grade, a gente também vai tirar o nosso eixo vertical, então a gente clica nessa setinha e vai tirar aqui o vertical principal, e agora a gente não tem nenhuma informação sobre as nossas colunas, então a gente vai precisar adicionar um elemento, que é justamente o rótulo de dados. Quando a gente adiciona, a gente já consegue ver o que cada coluna representa exatamente. Então, a gente fez 3 mudanças, que foi tirar as nossas linhas de grade, tirar o nosso eixo vertical e deixar rótulos de dados para cada uma das nossas colunas, que facilita a nossa visualização. Além disso, você consegue ver que a gente tem colunas de cores diferentes, sendo que elas estão representando uma mesma grandeza de pontuação, que é o valor das competências. Então, ao invés de eu ter várias colunas com cores diferentes, eu vou modificar a cor das minhas colunas. Eu venho aqui na página inicial, aqui nesse preenchimento eu posso escolher qualquer cor. Eu vou escolher azul. Pronto. Agora eu tenho uma coluna que tem exatamente a mesma cor uma das outras, porque elas têm uma mesma representatividade do valor que está sendo mostrado ali. Para finalizar, você vai conseguir ver que a gente tem legendas dobradas, ou seja, eu tenho competência 1 aqui, competência 1 aqui, competência 2 aqui e aqui também. Ou seja, a gente precisa tirar
um desses valores. O que faz mais sentido nesse caso é a gente tirar a nossa legenda. Então, ainda nos elementos de gráfico, a gente tira fora a legenda. E aí você vai perceber que com o espaço em branco aqui, a gente pode inclusive redimensionar as nossas colunas, né, para elas ocuparem o espaço inteiro da tabela. E para fechar, eu ainda não sei o que esse 6,1 representa. Então, a gente pode adicionar aqui também o título desse nosso gráfico. Quando a gente bota, ele está dizendo que a média, eu sei que a média de desempenho, então, inclusive, eu vou alterar esse nome, média de desempenho, e agora eu tenho um gráfico perfeito do que eu quis desenvolver. Eu vou, inclusive, mostrar para você, lado a lado, gráficos que são iguais, mas que esse aqui tem uma facilidade muito maior de se entender o que ele está representando, e esse aqui é muito mais complicado e muito mais difícil. E essa é a essência da criação de dashboards. É como você consegue simplificar informações para ficar fácil de se visualizar o que elas estão representando e de se entender o que você pode fazer a partir delas.